Hoje, segunda-feira, 19 de maio de 2025, esse é o Alf, TV Notícia Cristo Rei. Nós voltamos ao ar com imagens para falar de um tema muito triste, muito sério que está acontecendo no Brasil. E de dois temas, né? O primeiro sobre a cremação de corpos de cristãos e judeus que está sendo implementado como cultura nas igrejas e nas cidades brasileiras com crematórios, coisa que não havia antes na cultura latina brasileira. E é triste que nós tenhamos que falar sobre esse tema e ver o que estão se fazendo com as cremações, e vamos argumentar, apresentar nossos argumentos. Antes façamos uma oração e também orando também pela censura das redes sociais no Brasil, cujo projeto da China, de Xi Jinping, está sendo trazido pelo atual governo para ser implementado numa Secretaria de Censura no Ministério da Justiça de Brasília. É um assunto grave que todos temos que nos levantar para lutar pela nossa liberdade de expressão e de opinião, tão grandemente ameaçada por esse projeto global comunista, socialista ou outro nome que se dê. Vamos começar com a oração. Senhor Deus, abençoa este programa da TV Cristo Rei, Notícia Cristo Rei, e no desenvolvimento desta tua verdade para a nossa liberdade e para a nossa santidade. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que lemos é o 1 Coríntios 3, sobre o primeiro tema da cremação. Vamos falar um texto que está 1 Coríntios 3, que fala de um tema de fogo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, Paulo está falando sobre o nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo, ele está falando do nosso corpo mortal. A cremação é aquela prática que substitui o sepultamento para muitas pessoas, principalmente de crença espírita, animista, gnóstica, que tratam o corpo como uma matéria má, na filosofia grega, e a alma como liberta do corpo. Já não é essa a visão filosófica em relação ao corpo, como nós lemos. Para o cristão é templo do Espírito Santo que habita em nós, que foi dado a nós pelo batismo com fé e vai permanecer conosco até a ressurreição. Este é um dos argumentos. O outro argumento que nós temos para não praticarmos a cremação na comunidade cristã é que a Torá, a lei de Deus, ela cita a cremação na fogueira do corpo da pessoa até viva ainda como pena por pecado de uma orgia qualificada. O texto de Levítico 20, 14, quando o homem toma uma mulher e sua mãe, maldade a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Então aqui é uma pena por fogueira, né? Por cremação, por orgia qualificada. Então, este é um método de morte ou de extinção do corpo que Deus só reserva para castigo. Por que então iríamos praticar isso com membros da igreja ou judeus? Temos também a tradição judaica dos rabinos que não o fazem.
há milênios eles praticam o sepultamento. E também guardam, recolhem todo o sangue, mesmo de vítimas de acidente, para o sepultamento. Esta prática de cremação também, na nossa vida, experiência pastoral, nós temos visto que causa danos psicológicos, inclusive de sonho de pessoas pedindo para não serem cremadas, que perturbam muito familiares e parentes. Além disso, nós temos também a citação de: suponha-se que a terra engoliu Coré e Datã, naquela rebelião contra Moisés, da liderança. A terra engoliu com fogo, né? Aquelas pessoas também, um castigo reservado a pecadores, ao pecado de rebelião e de orgia qualificada. E os profetas, além da Torá, os profetas, no livro de Amós, nós temos Amós capítulo 2, que o rei de Moabe foi condenado à morte junto com seus príncipes por ter cremado os ossos do seu inimigo, o rei de Edom. Portanto, há muitas evidências de que a cremação é uma prática que foi introduzida nas comunidades brasileiras, latinas, cristãs e em geral, por interesses comerciais de empresas de sepultamento, de ritos funerários, e por ignorância pastoral dos cristãos. Eu já conversei com alguns pastores, eles contra-argumentam, dizendo que tem a sexta-feira de cinza, tem a prática de cinzas também, e as homilias de cinzas na igreja luterana, ou de confissão luterana. Então, esses argumentos são frágeis, são argumentos assim quase que incipientes, né, para justificar as bênçãos, a orientação, a instrução, ou a falta de instrução com relação a essas liturgias de cremação. Por isso que eu estou gravando no canal essas advertências, essa exortação para os cristãos não praticarem, não pedirem, não abençoarem esse tipo de liturgia de cremação de corpos cristãos ou judeus. Os judeus já não praticam, né, na sua grande maioria, na sua liturgia, eles não praticam esse tipo de cremação. Outro argumento que nós temos para alertarmos a comunidade cristã e judaica é que as revistas de missões na Índia, por exemplo, que é um país de grande maioria agnóstica, né, do hinduísmo pagão, o sepultamento lá é penal, é um crime penal. Ele dá prisão para os cristãos que não cremarem os corpos dos seus parentes, familiares e membros. Por isso, a gente vê que é um ponto muito decisivo e essencial na cultura pagã do gnosticismo hindu, que considera o mal, a matéria, o corpo, mal, e o Deus da Bíblia é um Deus mal que nos prendeu à matéria, à carne, e não foi a nossa culpa, o pecado, né, original, a nossa inclinação, et hará na cultura judaica, a nossa inclinação natural de Adão para o mal. Outro ponto importante é que temos a descoberta, segundo o Dr. Reeves, britânico, do Museu Rowan Art, presidente, num microscópio eletrônico, foi descoberto na década de 50 que o nosso sangue contém sômates, são partículas genéticas indestrutíveis que Deus colocou ali para permanecer na terra depois do nosso sepultamento. Esses sômates não se pode destruir com radiação, nem com química, nem com física. E é interessante, porque ele parece ser aqueles elementos da vida do ser humano, que está no sangue. O sangue decompõe, mas os sômates, com a sua forma de corpo, a memória de forma de corpo, permanece na terra.
Isso aqui nos ensina o Dr. Reeves, britânico, sobre essas partículas chamadas somates, de matéria genética, que o nosso sangue deixa depois do sepultamento. Então, mais um argumento científico para nós não cremarmos, pois supomos que esses genes e essas partículas do nosso sangue, pelo cientista chamado somates, elas têm uma comunicação de alguma maneira na memória presente da própria alma do santo que está no céu, como se ele tivesse alguma comunicação do restante do seu corpo que fica na terra preparado para a ressurreição quando o Senhor vier. Então, portanto, nós temos dezenas de argumentos bíblicos, legais, pastorais para impedir a instrução errada sobre a cremação. E é isso que nós estamos fazendo nesse vídeo, Notícias Cristo Rei. Há outro argumento, também pastoral, é que nós temos visto que os pastores, eles são informados pelos gnósticos espíritas que costumam ir para o cemitério aqui chamado Macumba, Candomblé, Quimbanda, etc., de matrizes africanas, em que eles vão no cemitério atrás de restos mortais para fazer práticas litúrgicas da sua crença ali. Ou para o bem ou para o mal, eu não sei, não entendo, mas eles vão de fato no cemitério e pegam aqueles restos mortais e fazem aquelas suas liturgias para os seus deuses, chamados assim, né? E aí é interessante o fato que os pastores, na sua pastoral, são comunicados que alguns desses espíritas que se convertem, eles dizem que quando ele foi pegar nos restos mortais de algum crente, de algum cristão ali, foram impedidos por um poder sobrenatural, divino, que eles chamam o homem lá de cima, não deixou Jesus Cristo, eles não pronunciam nenhum nome de Jesus. Então, eles diziam isso e a gente tem várias comunicações, testemunhos desses, e a gente não sabia por quê, mas por que o corpo do cristão é diferenciado, né? Do sepultado é diferenciado do corpo de um pagão. Talvez seja exatamente isso, porque ali estão os elementos do corpo da ressurreição. Não podemos afirmar com certeza como será o método que Deus vai usar para a ressurreição dos nossos corpos, mas talvez seja esse do sômates. Ele vai montar aqueles sômates que estão vivos e indestrutíveis que ele criou num corpo e vai inserir talvez um cromossomo, uma informação genética do sangue de Cristo, para que aquele corpo não mais esteja preso ao pecado adâmico, né? Pecado original na teologia cristã, católica, o Yetzirah, inclinação do mal na teologia rabínica, judaica. Não é um mistério ainda isso, mas podemos imaginar que seja esse um processo. Deus pode todas as coisas, pode usar esse processo. E por todos esses argumentos nós devemos exortamos aos irmãos que, se souberem, se puderem, impeçam com as suas instruções que se pratique essas cremações. Não são poucas. Um dia eu tive o cuidado de olhar no jornal, tinha mais cremações do que sepultamento de cristãos. Então ela está disseminada, quase que tem dias que ela toma a maioria nos jornais, nos anúncios fúnebres. Então isso eu acho importante por causa dos danos que causa às almas no céu e às famílias aqui na terra, como eu disse, alguns sonhos com parentes em ameaças, né? Se procederem à cremação do seu corpo, mesmo tendo pedido em vida, pedido para ser cremado, né? Que complica mais ainda a situação. Então, por todos esses argumentos, eu peço a Jesus, imploro a Deus, que abra o entendimento do coração dos ouvintes para que fujam dessa, rejeitem essa, critiquem essa prática animista hindu que está invadindo a cultura latina, cristã brasileira e mundial. A outra questão que nós vamos falar neste áudio é a questão da censura das redes. O governo está, agora recentemente, ele viajou para a China de Xi Jinping e, vamos dizer o nome, China mesmo, governo da China, Partido Comunista Chinês, é um inimigo violento da liberdade no mundo, da opressão, e não há dúvida, porque um partido que
assassinou 60 milhões dos seus próprios cidadãos e impôs essa ditadura. Claro que é óbvio que é uma ditadura rica, uma ditadura próspera, de riqueza, de ciência, de tecnologia, mas uma ditadura completamente anticristã, que a sua violência e a natureza do seu espírito de governo ficou claro na história. Assassinaram 60 milhões dos seus cidadãos e degolaram os missionários cristãos ali no seu continente. Então não há dúvida que eles têm a natureza de Satanás, natureza de roubar, matar, destruir, embora as suas promessas, a sua riqueza, a sua tecnologia sejam bastante desenvolvidas e o seu dinheiro, o seu capital, porque os Estados Unidos, a maior potência, se virou durante décadas para eles e desenvolveram as suas indústrias, assim como desenvolveram a Rússia comunista, né? Da mesma forma, na história foram os Estados Unidos, o Reino Unido, que se uniu, né? E a Europa que se uniu para criar esses monstros que hoje ameaçam globalmente a liberdade, que ameaçam hoje globalmente a nossa fé cristã. E o país assim mais explícito disso, comunismo mais explícito, vamos dizer assim, mais, vamos dizer, sem máscara, é o da Coreia do Norte, né? Que o Estado e o partido é adorado como a igreja de Deus, né? A igreja do Deus deles, né? Como também o islamismo totalitário que nós vemos aí pelo mundo. Então é preciso nós orarmos para que esse projeto, essa tentativa de legislação do governo, do Congresso Nacional, não seja feita por esse Partido Comunista da China, satânico, né, terrorista, embora muito rico, muito próspero em ciência, em tecnologia. Porém, como Jesus diz, a riqueza e a prosperidade material não é garantia de salvação para ninguém, como ele disse. Ai dos ricos, né, dos prósperos desse mundo. Porque é dos pobres e humildes, sim, mas ricos em fé e graça em Cristo, na cruz de Cristo, como diz Paulo. Eu não conheço, eu só sei que não sei de nada a não ser Cristo e este crucificado. Não é esse Messias Xi Jinping, Maomé ou Lubavitch dos judeus, nenhum outro Messias, nem o Gandhi dos hindus, ou Muhammad dos islâmicos, mas o Cristo crucificado, Nazareno, Deus Elohim dos judeus, da tradição judaica de Israel, rabínica, como nos ensina o especialista em judaísmo messiânico, o Sadoc Aragão, e que é o nosso Deus único cristão. Amém? Então vamos orar por essa tentativa de como eles não podem comprar com o nosso dinheiro a mídia mundial, porque é muito cara dos Estados Unidos. Veja, aí nós temos aí o YouTube, esse que nós estamos usando, temos o Facebook, o Instagram, temos o Twitter, né, que é o X agora. Temos vários outros. Eles não têm dinheiro para comprar essa mídia lá fora. É muito cara, em dólar, em uma moeda pesada, rica. Eles só compram a mídia de dentro, com publicidade e outras formas de pagamento, para controlar os escândalos políticos que nós estamos vendo aí de trilhões de reais dos velhinhos, dos viúvas, dos anciãos que o governo descobriu agora. Os órgãos do governo descobriu e alguns deputados mais cristãos, como o Nicolas, né, vem denunciando, usando exatamente essa rede que eles querem censurar. Então nós temos uma questão de guerra mesmo, guerra de informação, de comunicação, porque a guerra, na época que meu pai era do exército, era vivo, né, ele combateu com armas o comunismo chinês lá na Revolução de 64, as guerrilhas chinesas lá em Goiás, nas fazendas de Goiás, treinando terroristas brasileiros com armas, os cubanos, etc. Ele trabalhou com o combate ao comunismo com a arma na mão, né? E deu muito trabalho, ele me disse. Então agora nós temos que as armas são a comunicação, o canal agora, a notícia, a comunicação, a opinião pública, a informação. E nós estamos, como meu pai, nessa luta contra esse comunismo anticristão que meu falecido pai lutou. Então nós estamos nessa luta sim, agora também estamos na luta com os gaúchos, vamos aí comparecer, se Deus quiser e permitir, ao movimento Liberta Rio Grande do Sul,
dessas enchentes e dessa exploração da economia popular com o exagero de pedágio, de cobrança da nossa mobilidade agora. Vamos ter um movimento, uma reunião, se Deus permitir. Estamos tendo aí com a guerreira Márcia Horn, né, que está organizando também essa luta contra esse globalismo anticristão, antivida, essa cultura da morte, né, por pandemia, por guerras, por pastor americano já avisava para nós, foi preso 9 anos por essa elite, que a cultura da morte, da selvageria, né, da evolução do animal mais forte, afastando a Bíblia, a palavra de Deus, iria levar à guerra. E realmente ele saiu da prisão, ficou preso nos Estados Unidos 9 anos por essas ensino e pregação, professor de biologia contra Darwin. Depois que saiu da prisão, estourou essa guerra na Europa, como ele tinha previsto. Essa cultura do mais forte, do mais violento, da maior arma, está aí se tendo a sua referência na guerra da Ucrânia. Então foram esses 2 pontos que nós tratamos sobre a censura chinesa e a legislação, a tomada da legislação do Congresso Nacional pelos comunistas chineses, do Partido Comunista, não temos nada contra o chinês. Pelo contrário, nós lá temos muitos irmãos secretos, né, que se escondem, não podem dar sua pregação ao vivo, são censurados, né, são perseguidos, mortos, torturados, presos lá, continuam em secreto. Nós temos muitos irmãos chineses lá, amados de Deus, até mais zelosos da liberdade e da fé do que nós. Eu soube que os cultos lá levam 6 horas de culto, escondido das autoridades do Partido Comunista para poderem. E o Papa, os católicos aí estão nesse drama, nesse dilema, diz-se que fez um acordo de nomeação dos seus próprios bispos lá na China com o Partido Comunista, que controla os seus bispos lá na China. É uma vergonha, né, que nós cristãos não estejamos dispostos ao martírio, como eram os primeiros cristãos de Roma, fazendo seus cultos em catacumbas, né? E lá na China parece que os cultos são feitos quase em catacumbas, devido à grande opressão. Com certeza na Coreia do Norte se faz, né? Porque lá a opressão é bem explícita, não é dourada com carro elétrico, tecnologia de chip, de tela, de smartphone pirata e de outras marcas piratas da Europa, etc., desse luxo da Babilônia que Jesus vai voltar para vingar no Apocalipse. Falar em vingar, ficamos muito satisfeitos hoje, entregamos a um pastor um documento sobre questões do que Jesus tem descoberto sobre Apocalipse, sinais apocalípticos que nós estamos vivendo nos últimos tempos da volta de Jesus. Obrigado, o vídeo já está ficando muito longo. Canal Notícias Cristo Rei, o Senhor, vai encerrando esses 2 temas de hoje. Espero que, se você gostou, compartilhe e vamos inscrever e dar um like no canal, que o YouTube vai promover para que mais pessoas saibam, conheçam a verdade de que nós somos liderados, nós somos guiados não pelos homens, mas pelo Rei dos Reis, Senhor do Altíssimo, da luz eterna, da Nova Jerusalém, do novo universo, desses multiversos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Nazareno da Virgem, Deus conosco, a Igreja e Israel, que breve receberá o Filho de Davi para reinarmos na nova era do milênio, no final desta, depois do nosso arrebatamento com Cristo e ressurreição. Amém? Sou Alfa, oferecimento do Mistério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo no México, localizador luz, força e glória, esperança e amor para o grupo também. Cuide força no WhatsApp, que nós possamos continuar com a nossa liberdade na rede, na internet. E também na nossa economia, que seja liberta também de todos esses males, em nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis. Esse que os falou, Alfa, um abraço, até a próxima oportunidade.